sabia que a cada 40 segundos uma pessoa se mata no mundo? Ou seja, quase 1 milhão de pessoas tira a própria vida todos os anos. Se você estiver numa sala com 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. Portanto, pode ser eu ou você. E mais, cada suicídio afeta de 6 a 10 pessoas diretamente, que vão sofrer sérias consequências que podem perdurar por muito tempo. É fundamental que a gente converse sobre o assunto, que não tenhamos medo. Franqueza e empatia são essenciais para a prevenção do suicídio e para amparar quem fica e costuma se culpar pela tragédia. São os chamados sobreviventes enlutados do suicídio. Vale você acompanhar nosso programa de hoje. No estúdio, Antônio Batista, que é voluntário e porta-voz do CVV, Centro de Valorização da Vida, e o padre Lício de Araújo Vale, que vai nos contar como enfrentou o luto pelo suicídio do pai, que ocorreu quando ele tinha 13 anos. Olá, é um prazer imenso ter vocês dois aqui para a gente conversar de um assunto tão delicado, mas tão necessário. Tão atual, né? Agradecemos essa oportunidade e a importância da gente falar sobre esse assunto com propriedade, falar de prevenção, é fundamental para que as pessoas saibam que pode pedir ajuda. E pedir ajuda faz toda a diferença. Perfeito. Obrigado pelo convite, Lina, Antônio, você que nos acompanha, a gente poder estar junto esse tempo para poder exatamente falar desse assunto, que é um assunto importantíssimo e que vitimiza inúmeras pessoas pelo nosso país diariamente. Inclusive, o senhor, né, Padre Lício, para nos contar um pouco da sua própria história. O seu pai tirou a própria vida quando você era muito menino. Isso, foi no início da minha adolescência, eu tinha 13 anos de idade, meu pai era alcoolista e sofria de depressão. Ele sai de casa, dá um beijo na boca da minha mãe para ir trabalhar e se joga debaixo de um caminhão. Eu sou filho único, isso aconteceu no dia 28 de abril de 1970, então quase 50 anos atrás. E isso teve repercussões muito grandes, tanto na minha vida pessoal, como na minha vida familiar, com a minha mãe e tal. Claro. Né? Mas na sua vida pessoal, na minha vida te impactou de que forma? Primeiro, culpa. Eu não fui um bom filho. Será que foi por causa de mim? Depois, isso virou... Porque o luto por suicídio, é importante que a gente diga isso, Lina, ele tem alguns componentes um pouquinho diferentes do luto comum. No luto comum, normalmente vem não só a tristeza, né? Vem a tristeza, mas vem também a raiva, claro. Né? E aí você joga a culpa ou tenta justificar a perda do ente querido, aquela dor muito grande, jogando a culpa em alguém, né? No hospital, ou no médico que fez a cirurgia errada, no policial que confundiu o seu filho com o bandido, enfim. E às vezes até em função de doenças que prolongam muito a vida, até né, um sofrimento muito grande, sim. Às vezes até surge até um sentimento de alívio, mas nunca de culpa. Sim, pois é. E no luto por suicídio, no meu caso, e como na maioria dos enlutados, ficou o sentimento de culpa que depois, no meu caso, se transformou em raiva. Eu me dei conta que em determinado momento eu estava com ódio do meu pai. Por ele ter se matado. Por ele ter me abandonado, porque o suicídio dele provocou em mim a sensação de abandono. Uhum. E aí foram 30 anos de psicanálise. 30 anos deitando no divã uma vez por semana para elaborar esses sentimentos. A dor da perda, a elaborar a culpa, a raiva e conseguir ressignificar esse acontecimento para poder de verdade perdoá-lo e enfrentar a vida de Agora, novo. na verdade, Antônio, que está há 19 anos, né, trabalhando no CVV, ajudando as pessoas a não tirarem a própria vida, me contou já que as pessoas que ficam, né,
Os familiares que ficam têm uma chance 10 vezes maior de cometer suicídio também. Então, ou seja, acolher as pessoas que ficam é fundamental. Lina, hoje o tema suicídio ele é tão atual e nós estamos sendo impactados de todas as formas. As pessoas próximas, os parentes, os amigos, sim, são muito próximos. Mas na sociedade ele está acontecendo. Houve hoje uma notícia de um suicídio de uma atleta americana de 23 anos. Né? Quando eu liguei a internet, isso, né? E o pai falando que não entendia por que aconteceu isso, com o futuro todo pela frente. E a gente poder falar desse tema, falar sem preconceito, sem julgamento, e entender que a pessoa que está nesse processo é uma pessoa que sofre, que ela emite sinais, que ela pede ajuda, e às vezes a vida corrida, o tempo que a gente não percebe, não que eu tenha que perceber, mas a gente não percebe. Ou seja, então... Faz toda a diferença. Perdão, Antônio. Há alguns sinais, então, que podem servir de alerta de uma pessoa que está em sofrimento, que está pensando em tirar a própria vida, que a gente pode tentar perceber para ajudá-la? Que tipo de sinais são esses? Eu sou voluntário plantonista do CVV, atendo no 188. Né? E quando as pessoas vêm conversar com a gente, vêm de diversas situações, com diversas dificuldades de vida, às vezes, e são sentimentos assim, de se afastar, de perder conexões, de, vamos dizer, de se isolar de si mesmo e também das pessoas, né? Que é como se ela perdesse as suas conexões. Ela não se sente pertencente àquele mundo que ela vive. E isso cria realmente uma sensação de solidão, de vazio muito grande. Né? Então, quando as pessoas nos procuram, o que nós precisamos é valorizar aquele momento e mostrar: eu estou junto com você. Estou junto com você no seu sofrimento, na sua dor, e se você quiser compartilhar comigo da sua forma, como você está vivenciando aquilo, eu vou estar contigo. A gente chama isso de calor humano no CVV, né? Calor humano é quando você faz o esforço de compreender a pessoa. Para nós, compreender é ativo. É começar a perceber com os olhos dela o significado do sofrimento, como o padre falou, a raiva, o abandono, né? E a gente poder falar dessa raiva, desse abandono, possibilita trazer a consciência e talvez eu encontrar os porquês. Sim. Que é tão complicado e tão complexo. E tem outra coisa, Lina, que eu acho que é importante a gente dizer, no acolhimento de quem fica, dos enlutados, é assim, porque esse processo também acontece conosco. Porque a família que perde um ente querido por suicídio, ela é estigmatizada. Há um estigma não explícito, não falado, mas uma coisa mais ou menos assim: essa família não deu conta de cuidar dessa pessoa. Isso não é dito explicitamente, mas a gente sente, e a gente tem uma sensação de que aquilo só aconteceu com a gente, ou na sua família, na família da gente. Então, essa coisa que o Antônio fala do isolamento, também esse isolamento também acontece na família dos enlutados, e a gente precisa romper com isso, porque isso colabora para o silêncio. Perfeito. Colabora para o silêncio, colabora. Então, o grande apelo é esse, da gente, como bem disse o Antônio, é a gente não ter medo, nem vergonha, de dizer: olha, infelizmente nós tivemos na nossa família este ente querido que não deu conta do seu sofrimento. Enfim. Muito bacana esse seu recado, padre. E outra coisa que eu já ouvi também, já me contaram, é assim, às vezes a pessoa, os outros familiares, os amigos e tal, não sabem nem como chegar. Porque se uma pessoa morre por doença ou por um atropelamento, qual que é, em geral, a reação que nós, próximos, fazemos? A gente abraça, a gente dá força, a gente dá carinho, dá amor para acolher aquela pessoa. Quando a morte é por suicídio, você vai falar o quê? Olha, sinto muito, quer dizer, então qual é a melhor orientação? É acolher da mesma forma? É dar carinho da mesma forma? Eu acho que a melhor atitude é acolher a dor do outro. E às vezes não precisa falar nada. Às vezes, assim, um abraço apertado. Se você tem intimidade com a pessoa, um beijo carinhoso.
porque falar não adianta, porque no momento em que você perde alguém que você ama, porque a pessoa quis morrer, e este é o drama do suicídio, você perde alguém que você ama porque a pessoa quis morrer. Palavras podem desrespeitar a dor. Sabe essas palavras que a gente costuma dizer, não, tá... Eu que sou padre, escuto, tá no céu, tá junto de Deus. Essas palavras desrespeitam a dor. Então, a minha sugestão é não falar nada, é estar junto, é ser capaz de, mesmo no silêncio, num abraço, num beijo, dizer para a pessoa, olha, estou junto de você, sou capaz de acolher a sua dor, estou aqui para o que você precisar. O Padre Lício tocou num ponto que é forte, cada um tem o seu tempo de elaborar. Né? Por isso que no CVV, quando a pessoa nos liga, ela tem o tempo dela. Né? O voluntário, ele se prepara para respeitar esse tempo. E o tempo até para ela falar de algo que às vezes não vem. Né? Então, há muitos contatos no CVV que as pessoas ficam em silêncio. Você ouve soluços, respiros, suspiros, e o voluntário, ele respeita esse tempo. Quer dizer, saber que alguém se importa, que alguém está junto. Na hora que você quiser compartilhar, começa a fazer um efeito contrário, vamos dizer assim, da pessoa se fortalecer, buscar o instinto de preservação, que é uma luta interior, né? Ao mesmo tempo ela pensa em se autodestruir e ao mesmo tempo ela tem o instinto de preservação. Então é um momento de muito sofrimento e quando você acolhe, essa balança pode pender para o lado do instinto de preservação, ela começar a conversar sobre os porquês, né? Por que ele foi embora, mas ele foi embora porque estava sofrendo, porque a vida era muito dura. Entende? Então, nós, até nesse momento, nós tomamos esse cuidado de respeitar o tempo das pessoas que nos procuram. A gente já volta, tá bom? Para falar mais sobre esse assunto. Não sai daí. Até já.